Eu tenho certeza que você aí assistiu todos os filmes do Rocky Balboa, uma boa inspiração para você continuar lutando e seguindo em frente. E como dizia o Rocky Balboa, não é quanto você consegue bater, e sim quanto você consegue apanhar. Uma boa motivação para você continuar lutando. Isso também se aplica aos filmes de Creed, que é o sucessor de Rocky Balboa. Mas você tá vendo os mangás e também animes e percebeu algo muito interessante que você também notou. De todas as modalidades de luta ou esporte, o boxe sempre se destaca nos animes e também mangá. O mangá sabe adaptar muito bem a modalidade de esporte. De todos os esportes de luta, o boxe sempre se destaca e sempre vai ter um mangá bom ou anime bom sobre o boxe. E é isso que eu vou falar pra vocês. Vamos falar como os mangás e animes de boxe são tão inspiradores e tão bons. E de extra, eu vou falar como o Baki atualmente precisa de uma boa modalidade e um bom representante do boxe. Vou falar tudo isso nesse vídeo e vou dar um pouquinho de inspiração a vocês a continuar lutando sempre usando o boxe nos animes, que tem muita coisa interessante para gente falar tratando sobre isso. Se você ficou curioso, curiosa, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo! Nada mais justo de nós começar falando dele, Ashita no Joy. Com certeza você ouviu falar desse mangá e sendo bem falado por algum canal do YouTube por aí, mas não é à toa. Ashita no Joy ele nasceu numa época bastante triste do Japão, e aí foi extremamente importante, pois viram que várias coisas que nós temos do mangá, dos animes, foi por causa de Ashita no Joy. Ele é referenciado até hoje para sua incrível importância. Mas Ashita no Joy ele trata um lado não tão bonito do Japão, um lado mais esperançoso e não tão mágico como nós vemos nas outras obras. O Joy, que é o protagonista, ele vive das favelas do Japão e não tem muita esperança para o futuro. Não, ele não tem muita esperança por seu amanhã, pois Ashita no Joy significa Joy do amanhã. Ele sempre trabalha e faz qualquer coisa para ter um amanhã melhor do que o hoje. O mais interessante de Ashita no Joy é que o protagonista ele não é igual aos protagonistas de hoje em dia, bonzinho, carismático, gente boa. Não, pelo contrário, muitas das vezes ele é bastante FDP, ele trapaceia, ele até bate crianças. Muitas vezes o protagonista é bastante desagradável. E tem então uma luta dele que ele trapaceia só para vencer a luta, para vocês verem o nível do Joy nesse mangá. E o Joy ele conhece um ex-boxeador, estava agora como mendigo, e esse boxeador ele vê o potencial do Joy. E olha só, ele não começa lutando boxe, até que demora o Joy começar a lutar boxe no mangá. Pois antes ele treina, ele vive, ele conhece pessoas, aí ele vai descobrindo e evoluindo como pessoa. Cada vez que ele evolui no boxe e também na vida, ele também melhora como pessoa. Como eu falei, ele é bastante desagradável às vezes no começo do mangá. Isso que torna interessante, o boxe é a chave e também a esperança que o Joy tem daquele mundo esperançoso que ele está vivendo, pois o mundo que ele vive não é muito diferente dos nossos atualmente. Por isso Ashita no Joy é tão inspirador. Até hoje é homenageado e eu recomendo vocês assistirem ou então lerem o mangá de Ashita no Joy, que eu vou conversar com vocês. Vocês não vão achar datado, vocês vão achar muito bom. A não ser que você assista o anime, pois o anime está bastante datado mesmo. Então eu recomendo vocês lerem o mangá. Eu vou dar spoiler aqui do mangá, pois Ashita no Joy, o final, o protagonista morre e tem uma mensagem muito bonita por causa dessa morte do protagonista, e eu quero que vocês leiam e compreendam e tenham a sua própria, digamos, interpretação da morte do Joy, que é referenciada até hoje. Nenhum outro anime teve a coragem de matar o protagonista no final da série como foi Ashita no Joy. Já Megalobox, eu não tenho muito o que falar dele, pois ele é um sucessor espiritual e também continuação de Ashita no Joy, mas a história, o enredo, o plot, o peso dele está bastante abaixo, muito abaixo de Ashita no Joy. Até o protagonista, a história dele é parecida com o Joy, mas as lutas são boas e não tem muito o que falar dele. Mas depois de você assistir ou ler o mangá de Ashita no Joy, vale a pena você acompanhar Megalobox. É isso que eu tenho que falar pra vocês de Megalobox, mas de anime, de animação, de lutas, é até um bom anime. Chegamos nele agora. Com certeza você aí considera Hashimono no Ippo o melhor mangá de boxe de todos os tempos. Não é à toa, tem vários motivos para você achar isso. Vamos começar falando do Ippo. O Ippo era um garoto que sofria muito bullying.
parecido comigo e você aí que tá me assistindo. Mas com esse bully ele decidiu ficar forte, ele decidiu saber o que é ser forte. Aí ele entra na academia, aí ele treina boxe, aí ele fica mais forte e nós vimos o Hippo lutando e se tornando forte realmente. Que o Hippo ele não se vingou do pessoal que fazia bullying com ele, pois ele estava forte o suficiente para meter a porrada em todo mundo que fez bullying com ele e ter sua vingança. Não. Ele virou amigo do pessoal que fazia bullying com ele. Nós vemos o pessoal que fazia bullying com ele torcendo por ele e falando o nome dele durante suas lutas. Nós começamos só por aí, mas não é só isso que torna Hashime no Ippo tão bom. Eu vou dar outro exemplo aqui, Boku no Hero Academia. Nós sabemos que o autor de Boku no Hero Academia ele quer dar destaque em todos os alunos da turma 1A, dando destaque aos outros heróis. Mas infelizmente nós sabemos que isso não acontece. Sempre um ou outro vai ter mais destaque. Não tem um destaque assim, digamos, equilibrado. Já Hashime no Ippo não é bem assim. Você também leve em conta, pois Hashime no Ippo tem muitos capítulos, mas muitos capítulos mesmo. Até agora, na época de postar esse vídeo, Hashime no Ippo tem mais capítulos do que One Piece. Até hoje que estou postando esse vídeo. E isso é uma vantagem, pois nós vemos outros lutadores tendo destaque em Hashime no Ippo, como o Ippo, o Takamura e até mesmo o professor do Ippo, que é o Kamugawa, tendo flashback muito bom mesmo quando ele era jovem. Então por isso Hashime no Ippo ele dá destaque aos outros lutadores e não é só o Ippo ou o Takamura que são os protagonistas da série. Também temos o Ricardo, que traz muito o significado de ser forte. Ele é um cara que tem um tédio nas lutas, por causa que ele se tornou muito forte. E até agora ninguém derrotou o Ricardo. Até agora não tem nenhum que pode bater de frente com o maior lutador de boxe desse universo, que é o Ricardo. Isso é muito bom. Ah, e tem mais uma coisa bastante interessante, se você não sabia. Sabe que o Kentaro Miura, o criador de Berserk, já trabalhou em Hashime no Ippo. Mas o criador de Hashime no Ippo viu o talento que tinha o Kentaro Miura e pediu assim: cai fora daqui, moleque, vai fazer seu próprio mangá, porque você tem talento para fazer seu próprio mangá. Então nós podemos dizer que Hashime no Ippo também tem um grau de importância para a criação de um dos melhores mangás de todos os tempos, que é Berserk. Pode ver que o Hashime no Ippo, tratando de boxe, tratando de enredo, ele é muito bom e sim, é bastante inspirador quando nós vemos todos os protagonistas entrando naquele ringue. Eu mencionei brevemente o Baki aqui. E por que eu fiz isso? Pois eu acho que nós precisamos de um bom representante no boxe do universo de Baki. Assim como nós temos em Ken Ashura, que nós temos o Gao Lang, também conhecido como Deus da Guerra tailandês, que ele usa o boxe. Claro, ele também sabe o Muay Thai, mas o boxe mais representa ele. Ele é o maior lutador de boxe que nós temos nesse universo e ele representa muito bem a arte do soco. Em Baki nós precisamos disso. Nós tivemos lutadores como Iron Master, era praticamente o Mike Tyson desse universo. Também tivemos o Yuri, que foi um lutador de boxe que derrotou o Baki no começo do treinamento de Baki. Nós também tivemos o Ali Jr., que nós sabemos que só apareceu só para apanhar. A participação dele foi até que interessante, mas representar um lutador de boxe forte, ele não conseguiu fazer. Então por isso eu acho que no Baki é um anime de artes marciais, e a arte marcial que é mal representada em Baki é o boxe. Isso é um pouco curioso, pois o boxe, pelo contrário, ele representa muito bem nas outras mídias, e como eu estou falando nesse vídeo, daria muito certo se nós temos um boxeador poderoso em Baki. Eu acho que seria melhor um boxeador poderoso do que um arco novo do sumo. Na minha opinião, tem mais conteúdo a explorar no boxe em Baki do que um sumo em si. Então por isso eu acho que nós precisamos de um boxeador que represente no universo de Baki. Eu acho que não preciso mais falar como um mangá de boxe são bem adaptados, mas você corre um risco de fazer uma obra bastante repetitiva e assim o povo perdeu o interesse do seu mangá. Isso pode acontecer tanto com outras modalidades como basquete, como vôlei ou outro estilo de luta. Para isso não acontecer, você pode usar as hipérboles, como tem em Hashime no Ippo. Um exemplo aqui: eu dou um soco em você e você fala que aquele soco parecia que um ônibus estava te atropelando, mas claramente o ônibus não te atropelou, é só uma forma de expressar a dor que você estava sentindo. Mas no mangá você pode expressar essa dor em forma de ilustração, aí que entra a famosa hipérbole. E Hashime no Ippo tem muito isso, e não só em Hashime no Ippo, e também em várias obras diferentes, mas em Hashime no Ippo isso é bem usado, para não fazer o mangá bastante repetitivo e o povo não perder o interesse. Também nós temos as lutas fora do ringue, que são aquelas lutas internas, as lutas da vida em si, fora do ringue e fora do boxe. Isso que torna os mangás de boxe tão bons e bem dirigidos. Bom, é isso. Eu decidi fazer vídeo porque eu gosto bastante do boxe, tanto nos animes, mangás ou filmes, como por exemplo o Rock Balboa,
que é uma fonte de inspiração para mim. Não só o Rock, também o Ippo, também o Joey de Astro no Joy. Então por isso decidi fazer esse vídeo, pois eu vi que o pessoal se inspira bastante nessas adaptações, uma grande fonte de motivação, não é à toa, pois sempre são bons exemplos que nós temos nessa adaptação de boxe. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas um masoquista e gosta de sofrer mesmo. Mas para ajuda de vocês, que é dando like, ativando o sininho e dando um joinha também, se não for muito incômodo. Isso ajuda bastante aqui meu canal a crescer e ajuda nesses momentos difíceis que está passando na minha vida e também no meu canal. Eu agradeço demais para vocês, mas muito obrigado por ter chegado até aqui e falou!